verificar. O que acontece? Deixa eu me ajeitar aqui na minha cadeira. Tá, aqui, não fiz no gabarito disso aqui, então depois eu faço esse gabarito. Eu acho que ainda estou devendo um gabarito da semana passada, mas aquele gabarito só não foi postado, ele já está pronto. Mas esse aqui eu não fiz o gabarito. Vamos fazer junto. Tá. O que acontece aqui? Né? Eu tenho uma equação de quarto grau e nós queremos a solução, encontrar a solução dela. Tá? Então, é uma equação diferencial. Então, pelo problema a equação característica, né? Nós vamos encontrar a equação característica. Então, tá. A minha equação característica vai ficar m na quarta menos 3m ao quadrado mais 3m na terceira, professor. Olha, tá? Menos 3m na terceira mais 3m ao quadrado menos 1 igual a 0. Né? Então, era isso aí. Bom, como é que eu vou resolver um problema com um polinômio de quarto grau? Eu não tenho a fórmula para isso. Então, eu vou usar um recurso, um aplicativo, né? Vou vir aqui e vou, sei lá, não sei o que fazer. Bom, sabe o Symbolab? Será que o Symbolab sabe resolver isso? Vamos descobrir. O professor também usa o Symbolab. Claro que eu uso. E quem não usa, vai começar a usar agora. Então, eu acho que em soluções... Semana passada eu apresentei o Wolfram, mas depois eu vi que o Wolfram não apresenta as coisas tão bem direitinhas assim, não. Era x na quarta, né? Não lembro mais. X na quarta, menos 3x na terceira, menos 3x na terceira, mais... Bem, não lembro, minha memória está bem pouco. 3x na segunda, menos 1, né? É menos 1. Será que eu devo fazer? Aqui. Tá aqui. Então. Aí ele tem isso, depois tem isso. Ele tem uma, duas, três, tem 4 raízes, né? Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui nesse problema. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui em mãos a fonte. Não tenho a fonte. Aqui não é a fonte. Não tem em mãos a fonte. Tá? Mas assim, primeiramente, né? Quando eu resolvo esse problema aqui, eu tenho o seguinte. Eu verifico que eu posso fatorar ele, né? Em x, que ele me deu? Ele me deu x menos 1, x na terceira, menos 2x na segunda, mais x mais 1. Então, daqui, ele vai tirar o seguinte. Né? Ele vai tirar o seguinte, que x menos 1 pode ser 0, ou né? X na terceira, menos 2x na segunda, mais x mais 1 pode ser 0. Então, de um lado eu já sei que x igual a 1 é solução, né? Então, x igual a 1 é solução. E, por outro lado, agora eu vou verificar que x igual a 0,46557 é uma solução. Certo? E aqui ele não fala mais, ele só fala que ele tem 2 soluções. Deixa eu só ver aqui. Sim.
Ah, e ele tem soluções complexas ainda, né? Uhum. Isso que era o que o colega falava, que ele tinha soluções complexas, né? Certo, professor. Hum. Eu botei um link ali do site que eu Ah, encontrei para botar os componentes, né, A, B, C, D tá. da equação, e ele larga os resultados de x1 a x4. Ah, tá. Aí, se você quiser clicar ali para ver. Eu estou clicando aqui. O meu objetivo aqui, eu acho que eu digitei alguma coisa errada. Eu não estou vendo a fonte aqui na minha frente, mas tem algum erro ali na hora de eu ter digitado. Não era o meu objetivo ter uma equação complexa. É esse site aqui que você está falando? Ah, tá. Isso rola para baixo aí, ó. Tá. Ah, entendi. Tá. Eu. Legal isso daqui. Isso aqui é bem interessante. Deixa eu ver. Vamos botar ali. A minha equação era x na quarta menos 3x na terceira. Depois eu disponibilizo para todo mundo. A questão é que não era para. Eu devo ter digitado alguma coisa errada. Não era para ter feito isso. Eu não falei com vocês ainda da solução complexa, mas aqui a gente já. Não, aqui é zero. Aqui é zero. Aqui é menos 1. Ele deu duas respostas complexas. Tá. Mas também não é problema. Tá. Eu posso até depois, a gente pode até depois. Vou anotar isso aqui. 1,23 mais 0,79. E a outra é 1,23 menos 0,79. Aqui tem uma situação importante que a gente tem que comentar. Né? Uma delas é a seguinte, né? O que nós estamos vendo aqui? Repara que esses números, esse daqui e esse daqui são iguais. Né? E esse daqui também são iguais. Eles só diferem o sinal. Isso é uma propriedade bem importante, né? As soluções complexas, elas sempre são aos pares, certo? Isso é uma propriedade dos polinômios, elas sempre são aos pares. Então, isso que acontece. Tá? Isso aqui é uma propriedade que sempre vai acontecer. Tu nunca vai ter uma solução complexa sem o seu par com o sinal trocado. E quando eu falo com o par com o sinal trocado, se refere-se ao que está aqui dentro, né? Então, sempre se refere ao que está aqui dentro. Beleza. Seu site aqui é muito bom, Henrique. Gostei. Eu vou depois disponibilizar ele para vocês. Tá? É melhor, ele me deu uma resposta melhor que o Symbolab, porque o Symbolab não deu as soluções complexas. Bom, tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no nosso caderno. Tá. Então, quando eu resolvi isso aqui, no que eu anotei aqui, nós temos o seguinte. Nós verificamos que uma solução é 1. Né? Outra solução era 0,46557. A outra solução era quanto? 1,23 mais 0,79i. E a outra solução era 1,23 menos 0,79i. Certo? Bom, o que vai acontecer aqui? Fala? Se eu não me engano, o 0,46 é negativo. Tá. Deixa eu só pesquisar aqui. Pode ser que sim. Eu fiquei errado. É negativo. Beleza. Obrigado. Então, se nós temos essas 4 raízes, né, nós vamos fazer a seguinte situação. Né? Então, a minha solução final, né, vai ter que considerar as 4 soluções. Então, vamos lá. Y igual a C1 mais C1E. C1E na 1x mais
C2 e na menos 0,46x, vou botar 46x. E agora aqui tem o seguinte, né? Aquilo que nós começamos a falar na semana passada, que é isso aqui. Vamos olhar aqui embaixo. É o seguinte, que quando eu tenho uma solução complexa, né? Quando eu tenho uma solução complexa, ela vai ser escrita nesse formato aqui. Então, onde eu tenho, como eu dizia, ela é sempre dada aos pares. Então, o A e o B são sempre iguais. Então, eu vou ter E na AX e a minha parte complexa, a parte que está junto com o I, vai para dentro de um seno e de um cosseno. Então, aqui vai ser a mesma coisa, né? Eu vou ficar com E nas 1,23 vezes, né? O C1 não, C3, né? C3. Cosseno de 0,79. Deixa eu ver isso aqui embaixo. Vai ficar mais fácil ali. C1 menos X mais C2. E mais E na 123x, né? Lembrando ali é 123x, vezes, né? É 79. C3, cosseno de 0,79 para x, mais C2, seno de 0,79 para x. Certo? Então, aqui, essa aqui é a nossa solução geral. Ah, professor, mas aqui ele está pedindo a solução particular. Então, nós vamos ter que pegar a solução particular, né? Então, vamos lá. Pode ser que isso aqui dê um sistema de 4x4. Eu tenho quatro constantes, né? Eu tenho C1, C2, C3 e C4, né, professor? Não é mesmo C2, aqui é C4. Tá. Então, a primeira condição diz que o y de 0 é 0. Então, aonde tem x vai ter que ter 0. Então, 0 igual a C1, e na 0 é 1. C2, e na 0 é 1. Mais, aqui e na 0 é 1. Aí vai ficar dependendo do cosseno de 0. Bom, cosseno de 0 a gente sabe que é 1. E o seno de 0 é 0. Então, na primeira condição, nós temos essa equação aqui. Tá. Agora, nós vamos ter que fazer as condições envolvendo derivadas. Bom, y' de 0. Aí, aqui, nós vamos passar um trabalhinho. Né? Por quê? Porque aqui eu tenho uma multiplicação. Né? Vou ter uma multiplicação. Aqui eu também vou ter uma multiplicação. Então vamos lá. Vai ficar y', vai ficar C1 derivada de E na x, é E na x. Mais, como eu estou derivando E na 0,46x, né, vai ficar menos 0,46x. E 6, E na menos 0,46x. Mais. Agora aqui eu vou ter que fazer as derivadas do produto para cada um deles, né? C3 vezes, né? 1,23 e 1,23x vezes o cosseno de 0,79 mais e na 123, aqui vai ter um menos, porque é seno. Tá.
120, 0,79. Bom, eu vou fazer até aqui porque eu não, né, não vou. Vai perder muito tempo fazendo isso aqui. Vezes, né? 79x, o professor ainda esquece tudo. Vezes 0,79. Aí depois vai ter o C4. Bom. Tá. E aí aí na hora de substituir, eu vou botar o 0, e aí vai me ter uma relação com C1, C2, C3, C4. E aí depois eu vou montar o sistema, vou resolver o sistema, e a gente vai até as 8h30 fazendo esse problema. Então não tem ganho nisso. Então o que acontece? Eu vou, agora, nós estamos terminando essa live, eu vou ali encontrar a fonte e vou arrumar esse problema aqui, tá? Que aqui foi um lapso, né, na hora de fazer esse exercício aqui que deu essas raízes negativas. Não era essas raízes complexas, tá? Não era para ser essa raiz complexa. Então, eu vou atrás do problema e vou solucionar ele, tá? Mas qual é a ideia, né? A solução geral do problema é essa aqui. Tá? A solução geral do problema é essa aqui e está muito bem resolvido. Tá? Minha caneta aqui está borrando todas. Vou passar uma coisinha aqui. Tá. Então, essa aqui é a nossa solução geral, certo? A gente vai encerrando então essa live e aí eu vou fazer esses 10 minutinhos e aí eu vou consertar isso aqui, certo? E aí depois nós retornamos, tá? Vou botar aqui, solução geral. Tem, professor. Eu acho que se tu colocasse aquele y da fórmula em cima como primeira derivada, já resolvia. Porque aí fica todos os resultados inteiros positivos ali, né? Aí não tem problema. Eu acho que só faltou um tracinho ali. Fosse menos... entendi. Menos 1 aqui. E ali fosse 0. Eu acho que pode ser isso. Se fosse o y ali na derivada primeira... sim. Exatamente. Ser ele puro... Exatamente. Aí Exatamente fechava. isso Aí dá de x1 a x3, todos são valores 1 e o x4 é 0. Isso, eu acho que foi isso que aconteceu ali. O colega ali já achou o erro, o erro de digitação do soro, tá aqui, né? Mas eu arrumo ali para vocês, certo? Então tá, mas se você fizer desse formato aí, né, da maneira como está aqui agora, né? Aí sim nós vamos ter daí a nossa solução, né? 3y. Opa. Se é y na quarta menos 3y na terceira mais 3y na segunda menos y, né? Menos y, linha igual a 0, aí sim a nossa equação característica ela é 1 e 0. Essa aqui 3 vezes. E essa aqui uma vez. Então, aí sim a solução, né, é bem mais simples, né? Ou seja, vai ficar C1 na 0 vezes x, mais C1 x, ou melhor, C1 e na x, mais C2, melhor, aqui é C2, C3, C3, x e na x, mais C4, x na segunda na x. Certo? Então, eu tenho que ter uma para cada um dos três. Eu vou ter 3x, né? Eu vou ter m igual a 1 3 vezes. Certo? Aí sim vai dar tudo certo ali. Tá? Então tá, pessoal. Era isso aí. Vamos fazer uns 10 minutinhos de intervalo e voltamos na segunda live. Beleza? Beleza.
eu disponibilizei o link lá para vocês, né, daquele que resolve com aquela ferramenta para resolver equações polinomiais, e ali eu coloquei a página, né, onde tem várias calculadoras, né, e uma calculadora para segundo, terceiro e quarto, e elas são diferentes, né? Eu estava ali olhando ali ele fala um pouco como ele faz, né? E ele usa o algoritmo analítico, né? Ele faz da forma analítica. E isso implica que, né, eu não posso resolver com a calculadora de quarto grau, eu não posso resolver uma equação de terceiro, porque daí eu teria que colocar zero na casela do quarto, né? Da potência 4. E isso não pode, porque o que acontece com aquele algoritmo, né? Ele vai dividir todo mundo por A, né? Ele vai dividir todo mundo pelo coeficiente de maior potência. E aí isso pode dar um problema. Não vai dar um problema. Então, por isso que para cada equação, né, uma equação de segundo grau, uma equação de terceiro grau, uma equação de quarto grau, ele vai usar uma calculadora diferente. A gente vai voltar nela, porque eu vou ter outro problema a resolver durante a aula envolvendo esse tipo de problema, a gente volta ali, né? Isso também mostra uma diferença com o Symbolab, porque o Symbolab resolveu e ainda resolveu, e não achou as soluções complexas, né? O Symbolab não achou as soluções complexas. Porque o Symbolab, certamente, ele deve resolver isso de forma numérica, né? Usando o algoritmo de Newton. Então, se você vai resolver de forma numérica, você não vai conseguir não consegue detectar a solução complexa, né? A solução complexa, ela só vai conseguir ser identificada se ela for inicializada de forma complexa, né? Então, por isso que o método ele deve fazer o Symbolab deve ser numérico, né? Por detrás dele tem uma capa numérica, né? Imagino eu, o Symbolab não é tão esse blog ele era mais dava para ver melhor a caixa preta dele do que o Symbolab. Bom, tá. Então vamos seguindo aqui. Na aula passada, a caixa preta é esse programa aqui que aí dá um... Ok. Tá, beleza. Então, semana passada nós começamos a falar de quando nós temos soluções complexas, né? E a ideia realmente não era trabalhar soluções complexas na pós-aula, porque, né, eu só falei. Então, agora sim, a gente vai falar das soluções complexas. Bom, quando eu tenho o terceiro caso, onde eu tenho soluções complexas, então, nós temos essa situação aqui, né? Como nós vimos ali no exemplo anterior, elas sempre vão ocorrer aos pares, né? Ou seja, eu sempre vou ter mesmos números, só diferenciando pelo sinal do meio. Então, isso sempre vai acontecer. Soluções complexas, elas sempre vêm dessa forma. Então, dessa maneira, como eu deixei também semana passada para os curiosos, né, eu acho que eu deixei também na apresentação do PowerPoint da aula de hoje, para os curiosos, quem quiser ir lá verificar da onde que saiu isso, lá no PowerPoint tem uma ideia da onde que saiu essa relação, né? A gente tem, então, que quando a solução é complexa, a solução da equação diferencial vai ser dada dessa forma, né? Dessa forma aqui. Então, a solução da equação diferencial vai ser dada dessa forma aqui, certo? Para cada par, tá? Então, aí vai a variável complexa, o i, ele cai fora. Só fica tudo real. Então, finalizando o problema que a gente tinha começado na semana passada, né? Então, no problema que a gente começou semana passada, nós tínhamos o quê? 5m²
mais 20 igual a zero. Então, nós tínhamos m ao quadrado igual a menos 20, que divide 5. M ao quadrado igual a menos 4. M igual a mais e menos raiz de menos 4. Isso aqui dá mais e menos 2i. Bom, 2i é um número onde você vai ter 0 mais 2i e 0 menos 2i. Né? Porque ele não tem parte real, ele só tem parte complexa. Então, na hora de você tratar, vai colocar... Bom, então a solução da equação geral fica, né? Fica y de t, né? Isso aqui era um problema envolvendo um tempo, igual a e na t vezes C1 cosseno de B vezes T mais C2 seno de B vezes T. O A é zero, então ficou E na 0 vezes T. C1 cosseno de 2T mais C2 seno de 2T. Então, o que aconteceu? E na 0 é 1, né? Então, a nossa solução geral final ficou C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t. Ah, professor, mas tem condições. Sim, temos condições, tá? Então, na condição de y0 era igual a menos 8, então nós temos o seguinte, né? Vai ficar menos 8 igual a C1 cosseno de 2 vezes 0, mais C2 vezes o seno de 2 vezes 0. Menos 8 igual a C1 vezes cosseno de 0, que é 1, mais C2 vezes seno de 0, que é 0. Então, o que eu posso concluir? Que meu C1 é menos 8. Então, agora, para calcular o C2, você vai usar a condição envolvendo a derivada. Ele diz que a derivada, quando t é 0, é 25. Então, eu vou precisar calcular o y' de t. Ou seja, eu vou precisar calcular a derivada. E a derivada aqui vai ser quanto? Bom, eu vou calcular a derivada a partir daqui. Vai ficar menos 2 C1 seno de 2t. Ou seja, eu vou calcular a derivada. Né? A derivada do cosseno menos seno, né? Mais 2 vezes C2 cosseno de 2t. Ok? Se a derivada é 25 quando o t é 0, então eu tenho menos 2. C1 eu conheço, é menos 8. Tá? Então a gente conhece que é menos 8. Vezes o seno de 2 vezes 0, mais 2 vezes C2, vezes o cosseno de 2 vezes 0. Então, vai sobrar o quê? Que 25 é igual a 2C2. O cosseno vai ser 1. Né? Então, eu sei que C2 é 25 meios. Certo? Então, desta maneira, a solução particular, né? A gente vai ter aqui a nossa solução particular. Vai ser quem? Vai ser y de t. Fala. O 16 ali se diluiu aonde que eu me perdi nessa parte? 16? Tem 16? Ali no cálculo, ali, então aquele menos 2 vezes menos 8, ele se dilui aonde que eu me perdi nessa parte? Ah, tá, entendi. Aquele 2 vezes menos 8, o que que acontece? Tá? Isso aqui
é o seno de zero, né? Vou botar de azul. Seno de zero. Seno de zero é zero. Seno de 2, seno de zero é zero. E o cosseno de zero é 1. É isso aqui que aconteceu. Tá? Perfeito, professor. Tá? É isso que aconteceu. Vamos ver o que está rolando no chat. Isso. Tá? É isso que aconteceu. Beleza. Então, agora, então eu tenho o meu C1 é menos 8, cosseno, né, de 2t, mais 25 meios do seno 2t. Então, essa aqui é a nossa solução particular. Vamos ver uma coisa. Vamos ver o PowerPoint. Tá? Isso aqui é o PowerPoint, né? Então, semana passada a gente veio até aqui. E aí, isso aqui está lá no PowerPoint, né? O qual a gente descobriu menos 8 cosseno de 2t, 25 seno sobre 2 seno de 2t. Então, se eu for fazer o gráfico, o que está acontecendo, né? O y é o quanto ele fica balançando, né? Como está aqui na figura, né? Ele está balançando assim. Claro que isso aqui é uma situação extremamente idealizada, né, gente? É uma situação que, né, a gente chama de ideal, né? Ele vai ficar sempre balançando ali para sempre, né? E então o y, né, é o quanto ele sobe e desce, né? Quando ele vai para cima do equilíbrio, quando ele vai abaixo do equilíbrio, e aqui é o tempo, né? Então, essa função aqui simula esse deslocamento do peso. Aí realmente a gente vê, ele faz, né, uma função, uma senoidal, né, um movimento periódico, né? Isso aqui, né, se vocês olharem lá nas disciplinas da elétrica, vocês também vão ter resultados assim, né, parecidinhos. Então, exatamente, com certeza, esse tipo de equação modela aqueles fenômenos. A gente vai ver daqui um pouco isso. Né? Talvez não na aula de hoje, mas talvez na aula que vem, ou então no trabalho que eu vou dar para vocês fazerem. Tá? Então, tá. Vamos adiante. Vamos pegar agora esta situação aqui. Né? Vamos resolver essa situação aqui. Tá. Então, bom, primeira coisa, equação característica. Né? A minha equação característica vai ser quem? M ao quadrado mais 4m mais 5 igual a zero. Muito bom. Então, aplicando a nossa amiguinha fórmula de Bhaskara, menos 4 mais ou menos 16 menos 4 vezes 5 dá 20, dividido por 2. Então, ficou menos 4 mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2. E isso aqui vai ficar menos 4 mais ou menos 2i dividido por 2. Então, o meu m vai ser quanto? Menos 2 mais ou menos i, né? Ou seja, eu vou ter 4 que divide 2, dá 2. E 2 que divide 2, dá 1. Então, eu sei o seguinte, que eu tenho duas soluções. Menos 2 mais i, menos 2 menos i. Em ambos os casos, o a vale 2 e o b vale 1. Então, a solução geral, né? A solução geral vai ser quem? A solução geral vai ser y de x igual a e na ax vezes c1 cosseno de bx mais c2 seno de bx. Certo? E aqui, então, está a solução geral do problema. Como não tem condições,
né? Nós não temos condições iniciais e tal, essa aqui ficou a solução. Sem nenhum problema, né? Sem nenhum mistério. Então, é simplesmente aplicar, né, esse resultado, né? Bom, então, e novamente reforço, né, para os curiosos, lá no PowerPoint, essa aula e da aula que vem tem uma justificativa para essa, né, para essa forma. Bom, então tá. Isso não é uma fórmula que veio do céu. Um anjo desceu. Não. Tem sempre alguém quebrou a cabeça em cima. Então, um outro exemplo, né? De novo, né, vamos para, né, a primeira coisa, nós temos que pegar a nossa equação característica. E nessa equação característica, nós vamos ter o seguinte: m ao quadrado menos 3m mais 4 igual a zero. Então, nós vamos fazer a nossa amiguinha fórmula de Bhaskara. E vai ficar 9 menos... vai ficar 9 menos 4 vezes 4 menos 16. Isso aqui tudo dividido por 2. Aí vai ficar menos 3 mais ou menos raiz de 7 que divide 2. É raiz de menos 7, né? Raiz de menos 7. E aí, raiz de menos, né? Raiz de menos 7. O 7 já é uma raiz horrorosa. Então, como é que nós vamos fazer? Nós podemos escrever assim, mais ou menos, e raiz de 7. Mais nada dá para fazer aqui. Raiz de 7 é quebradinho, toda quebrada. Então, o que a gente vai fazer? Vamos olhar o seguinte. Então, meu m vai ser quem? Vai ser 3 mais i raiz de 7 sobre 2, ou 3 menos i raiz de 7 sobre 2. Então, quem vai ser o a? O a é 3 sobre 2. Quem é o b? O b é raiz de 7 sobre 2. Né? Então, o meu y de x, ou de t, tanto faz, que a gente não sabe qual é a variável independente, é e na 3 meios de x, vezes C1 cosseno de quem? De raiz de 7 sobre 2 vezes x, mais C2 seno de raiz de 7 sobre 2 vezes x. Vou botar assim. Certo? Então, aqui nós quebramos, nós trabalhamos com uma raiz que não era, né, bonita, então, e a gente conseguiu também resolver sem nenhum problema. Certo? Então, o que acontece, né? Sempre é bom lembrar. O número complexo, ele é escrito da forma A. O número complexo, ele sempre é escrito da forma A mais BI. Então, se eu tenho que o Z é igual a 3, né, menos I raiz de 7 sobre 2, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 3 sobre 2 menos I raiz de 7 sobre 2. Então, este aqui é meu A e este aqui é meu B. Tá? Me perguntou isso lá no chat, eu estou só mostrando por quê. Tá? Então, aqui está meu A e aqui está meu B. Simples assim. Certo? Oi, professor. Oi, fale. Não considera o sinal de menos aí, então, nesse Não, caso? não tem sinal. Não tem sinal de menos. Tá? Não tem. Só o A e o B independente. Sozinho. Ok. Só que tem que tomar cuidado que o B não tem sinal, mas o A tem sinal, viu? Tá. Por exemplo... Pode vir carregado com menos.
Isso, se eu não me engano, o exercício anterior não era assim. Deixa eu ver. Ah, no exercício anterior o senhor comeu o sinal, né? Olha só o que o senhor fez. Ainda bem que o colega lembrou. Menos, né? Então aqui vai vir o sinalzinho de menos. Certo? Vai ser bem bonito. Então, o A pode ter um sinal negativo, como ele está aqui, né? Tem menos A, o menos 2 é menos 2. E aí, na hora de eu escrever aqui, ele tem que ter o menos 2. Tá? Menos 2x. Certo? Beleza. Tá. Esse gráfico aqui é um gráfico bem bonito. Ele deve ficar... O movimento vibratório, ele é daqueles... Ele fica assim. Ele faz isso por causa do N a menos 2. Bom. Então, tá. Então, era isso aqui. Vamos olhar agora para essa situação aqui, né? Nessa situação aqui, nós vamos ter, então, agora, então, um polinômio de terceiro grau. E é a mesma coisa, né? Então, por equação característica, então, a nossa equação característica, nós vamos ter o seguinte. M ao cubo mais 3m ao quadrado. Nossa, professor, mas essa aqui tá... que deve ser o seguinte. Copia e cola comeu solto, né? Sempre. Né? 3y mais 1 igual a 0. Mais 3m. Tá. Então, o que acontece? Copia e cola colou assim soltíssimo, porque aqui é y, né, professor? Porque se botasse 1 aqui, ia dar... Às vezes ia cair naquelas coisas horrorosas que a gente vai ver daqui a pouco. Tá. Então, aquilo que nós já estávamos fazendo antes, né? M na terceira, M na segunda, M na 1 e M na 0. Tá, então vamos resolver esse problema. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou lá no site que o colega sugeriu. Então, eu coloquei ele aqui, ó, coloquei aqui embaixo. Então, se eu clico aqui, ele vai abrir um site. Aqui. Bom, eu coloquei essa interface aqui, essa janela, porque ela dá o quê? Ela dá equação de segundo grau, equação de terceiro grau e equação do quarto grau. A gente tem que fazer separado. Não adianta você pegar a equação do quarto grau, né? Vem aqui, pego a equação do quarto grau e põe o 0. Vou botar aqui 0, 1, 3, 3, 1. E aí você vai calcular, ele não vai calcular, porque o coeficiente é inválido, 0. Por que ele é inválido? Porque o algoritmo que usa para resolver esse problema aqui, a primeira coisa que ele faz, né, eu tenho ax na quarta, mais bx na terceira, mais cx, né, na segunda, mais dx, mais i igual a 0, ele divide tudo por A. Então, como ele vai dividir tudo por A, você não pode dar um A igual a 0 para ele. Então, aí não vai funcionar. Então, tem que ter uma calculadora para cada tipo de equação polinomial. Certo? Então, dessa forma, eu venho aqui na 3, na equação do terceiro grau, e vou calcular para a equação do terceiro grau. Tá. Então, o que nós temos aqui? Deixa eu só ver aqui. Então, aqui era 1, 3, 3 e 1, né?
1, 3, 3 e 1. Calcular. Oh, olha só. Né? O professor não botou nada complexo aqui. Né? Eu imaginei isso que ia acontecer. Esse aqui tem a cara do x menos 1 na terceira. Era esse aqui. Todas as raízes reais. Tá tudo certo. Né? Na verdade, eu coloquei esse problema aqui para falar. Eu acho que semana passada eu falei uma coisa, né, para vocês, e aquilo que eu falei, e uma coisa que eu falei para vocês desse exemplo, eu dei o exemplo errado. Né? E aí eu tenho que me redimir, porque lá na semana passada, né, eu fiz uma coisa errada. Tá? Esse problema aqui, já vou explicar. Na semana passada, eu queria dar o exemplo de quando eu tenho 3 raízes repetidas, né? E aí, quando eu dei o exemplo do m menos 1 igual a 0, né? E do m menos 1 ao cubo, isso aqui são coisas distintas, né? Porque nas duas situações, né? No caso aqui é mais 1, nas duas situações, o m igual... Nas duas situações, o m igual a menos 1 é 0? É a solução? Professor, Fale. o senhor está aparecendo no seu site, o site que tu entrou, não O caderno. onde tu está escrevendo. Tá, obrigado. Agora sim. Então, na semana passada, eu tinha dado esse exemplo aqui como um modelo onde eu tenho 3 raízes iguais. E não, essa equação aqui em cima, m ao cubo mais 1, ela só tem uma raiz real, e ela tem 2 raízes complexas. Daqui a pouco a gente vai ver isso. E essa equação aqui, sim, essa equação aqui, ela tem 3 raízes iguais. Se você fizer o gráfico disso aqui, ele vai ter apenas uma raiz, né? Se a gente for fazer o GeoGebra, pegar o GeoGebra, então, se eu pego aqui y igual a x ao cubo mais 1, por exemplo, eu tenho apenas uma raiz real. As outras 2 raízes são complexas. Tá? Eu vou fazer depois esse exemplo ali com vocês. E se eu tenho x mais 1 ao cubo, ele tem uma só raiz, né? E essa raiz vale por 3, ó. Ela é diferente, ela tem um... nesse caso aqui, isso aqui é um ponto crítico, né? Que aqui é um ponto crítico, a derivada é nula. Então, tem uma série de propriedades aqui, né? Então, por isso que nesse caso aqui, a gente diz que ela tem uma multiplicidade. Então, ela tem raízes... tem 3 raízes iguais, né? Então, nesse caso aqui, a gente diz que ela tem 3 raízes iguais, ou seja, m igual a menos 1, 3 vezes, né? Ou seja, por isso que o site lá, com a calculadora, deu 3 vezes m igual a menos 1. Então, como é que fica, né? A solução para essa situação aqui é C1 na menos x, mais C2x na menos x, mais C3x ao quadrado e na menos x. Então, como eu tenho 3 vezes, né, eu vou fazer, né, como se eu tivesse x na 0, como se eu tivesse x na 0, x na 1 e x na 2, né? Então, a ideia é bem parecida. Bom, no problema aqui de baixo, nós temos o seguinte, né? Nesse problema aqui de baixo, nós temos algo parecido, só que agora tem m na terceira mais 1 igual a 0.
Então, assim, desprevenidamente, a gente vai fazer a continha e vai descobrir, bom, isso aqui, m ao cubo igual a menos 1, m ao cubo igual a raiz cúbica de menos 1, né? Ou seja, m. Você pode resolver, chegar aqui e resolver. M é igual a raiz cúbica de menos 1, m é igual a menos 1. Certo isso? Mas isso não é só, isso é só uma raiz. Esse polinômio tem 3 raízes. Onde é que estão as outras 2? Vamos ter que descobrir isso. Então, vamos lá no site e vamos calcular isso. Onde é que está o site? Está aqui. Então, eu ponho 0 aqui, eu ponho 0 aqui e mando calcular. Ele calculou. Veja, ele apresentou o menos 1 que a gente consegue calcular, mas as raízes complexas ele não tinha calculado, né? Daquela forma que a gente fez, não. Então, aqui ele conseguiu calcular. E elas são 86. Então, elas são quais? Então, essa aqui é uma forma, mas só que nós esquecemos que m também é 0,5 mais i 0,86 e que m é igual a 0,5 menos i vezes 0,86. Ou seja, eu tenho um a igual a 0,5 e eu tenho um b igual a 0,86. Então, o meu y de x é igual, né? Então, o que acontece? Eu vou ter C1 e na menos x, né, que é esse menos 1 aqui, mas agora vamos fazer a parte complexa. Então, essa aqui é a primeira parte para o m igual a 1, menos 1, né? Agora vamos botar a parte complexa, mais e na ax vezes por C1 não, C2, né? Como a gente fez lá naquele problema anterior. C2, cosseno de 0,86x mais C3 seno de 0,86x. Certo? Então, e aqui, então, eu vou ter para as soluções, né? Para as soluções complexas, né? Então, aqui os m's complexos. Certo? Então, é simples, né? Mas sempre tem algumas pegadinhas, certo? Quanto ao questionário pós-aula, o que eu fiz? Eu anulei aquela questão, tá? Se vocês olharem lá, eu não mudei nada, mas eu anulei a questão. Vocês podem marcar qualquer coisa que não vai contabilizar nada, tá? Eu anulei a questão. Então, só estão valendo até a 9ª questão. Bom, aqui é o fim. Tá. Depois eu vou voltar para cá.